Após a vitória de ontem, quebrando um jejum na partida inaugural da Libertadores, Felipe Luiz falou sobre o desempenho do Flamengo. O Sub-20 também entrou em campo ontem, ganhou gol do Lohan. Oba! De La Cruz. Pô, galera, será que o Felipe errou ali? Torcida do Flamengo já fez a parte dela para o jogo de domingo e a gente explica o porquê. E tem retornos importantes no Flamengo para a próxima rodada do Brasileiro. Também vamos falar sobre o tema. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, viu? Papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos pegar num assunto um pouco mais leve. Ontem, o Flamengo, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, venceu em Moça Bonita o Fluminense por 2-1. Aliás, de virada. O gol saiu no segundo tempo de Lohan, que assim que fez o gol, depois de passar por 3 jogadores adversários, ele saiu correndo e caiu nos braços da galera. Por que eu estou falando sobre isso? Pela vitória? Também. Mas, fundamentalmente, por Lohan. Por quê? É um garoto que ele tem um potencial enorme. E de verdade, eu espero que tudo isso que tenha acontecido nesses últimos meses envolvendo o nome dele, que sirva de aprendizado, principalmente o fato de ter sido pai. Que exista um crescimento e que a dedicação dele dentro de campo realmente aumente e que a consciência de que o futuro dele depende dos pés, depende do trabalho, entre nas veias e comece realmente a levar as coisas a sério. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao novo treinador que já assumiu com vitória, parabéns ao Lohan pelo gol que deu os 3 pontos ao Mengão. E pra cima deles. Bom, galera, seguindo com as notícias, ontem o Flamengo venceu o Táchira por 1-0 na estreia da Libertadores. Na coletiva pós-jogo, Felipe Luiz disse que foi um grande resultado, mas não uma boa atuação. Ele disse o seguinte: vou tranquilo com uma grande vitória. Não é fácil vencer na Libertadores. Reconheço que não foi nosso melhor jogo, não estávamos refinados. O adversário nos colocou em dificuldade. Sempre penso que quando não estamos bem, temos que competir. Nem sempre vamos estar bem. O adversário esteve. Nos surpreenderam com a mudança de sistema. Não estavam jogando com uma linha de 5 e isso me gerou surpresa. Não foi nossa melhor noite, mas o importante é que o time soube se comportar bem para vencer. Bom, galera, o Felipe analisou a dificuldade do Flamengo na criação de jogadas. Ele disse que o time errou muito na partida quando tinha espaços e que com isso dava oportunidades do Táchira ter a bola. E disse que as entradas de Alexandro, Juninho e Alan mudaram a postura da equipe dentro de campo. Apesar das limitações do adversário, que muita gente falou aí, inclusive antes da partida, o Felipe Luiz disse que não esperava um jogo fácil e chamou a atenção para a viagem longa que fizeram até a Venezuela. Ele disse o seguinte: sabia que seria um jogo difícil. Saímos do Rio às 10 horas da manhã e chegamos às 23 na Venezuela. Temos um time mais caro, sim, mas em campo são 11 contra 11. Sabíamos que ia ser um jogo difícil, na casa do adversário. Eles têm um plano claro de jogo. Meus zagueiros fizeram um jogo esplêndido e foram cruciais para não tomarmos gols. Na Libertadores nunca é fácil, temos que valorizar muito essa vitória. Concorda? Concordo.
Também pediram ao Filipe Luís para falar sobre a sensação de vencer na estreia da Libertadores e também fora de casa, né? Quebrar de uma vez por todas esse tabu que vinha desde 2022. E ele disse o seguinte: outro dia me perguntaram se eu prefiro vencer ou jogar bem. Prefiro vencer jogando bem, mas se tiver que escolher, eu prefiro vencer. É o mais importante. Por mais que não tenha sido o melhor jogo coletivamente, foi bom para alguns jogadores recuperarem confiança e ritmo. Não é fácil ganhar de ninguém. Fora de casa, com uma viagem cansativa, com o adversário tendo a torcida a seu favor. Meu time soube competir, passar pelos momentos de dificuldade, e eu valorizo essa vitória. Eles não querem parar de vencer e seguem com muita fome. Bom, galera, também questionaram o Filipe Luís, e isso foi uma jornalista local, lá da Venezuela, sobre a fala dele na outra coletiva antes dessa, na qual ele disse que ainda não havia estudado o adversário. Na verdade, ao que pareceu para eles lá, foi que ele havia dito que não conhecia o Deportivo Táchira, mas no sentido de menosprezar o adversário. E ele respondeu o seguinte: tiraram de contexto. Não sabia que foi uma polêmica. É como eu trabalho, não sei nada do rival seguinte, nem o nome dos jogadores. Do meu próximo rival, o Vitória, amanhã eu vou estudar e ver as partidas. Não é sobre o Táchira, o Vitória ou o Central Córdoba, são todos. Vivo partida a partida. Estudei o Deportivo, eles também nos estudaram e tenho certeza que o treinador deles também faz o mesmo. Quando passar essa partida agora, ele vai estudar o próximo rival. É uma equipe que tem grandes jogadores e eu falei aos meus que não seria fácil e assim foi. Se alguém se sentiu ofendido pelas minhas palavras, eu peço perdão. Não foi a intenção. É a minha forma de trabalhar. Galera, alguns pontos aí. Primeiro, com relação à viagem. O Flamengo anteriormente tinha uma logística mais interessante. Se não teve tempo para descansar, a culpa é do próprio Flamengo. Saiu em dia errado, tá certo? Outra coisa, ganhar é sempre bom, mas a gente também tem que ter na cabeça que nesse grupo do Flamengo, possivelmente os classificados, se tudo correr de uma maneira normal, é Flamengo e LDU. Deportivo Táchira, com todo respeito, é um time que vai agregar pontos. E deu. A gente viu ontem que o futebol deles é limitadíssimo. Felipe falou de torcida empurrando, o estádio nem cheio estava. E a capacidade, se não me falha a memória, era de 30 mil torcedores. O que ficou muito claro, sim, é que vencer é bom e é necessário, principalmente na Libertadores, que é um torneio extremamente traiçoeiro. Mas existem maneiras de se vencer. E a maneira na qual o Flamengo venceu ontem não foi das melhores. A gente sofreu muito dentro de campo pela nossa ineficiência. Ineficiência essa que inclusive teve um amigo do canal que foi cirúrgico na observação, quando ele disse o seguinte: o que vocês acham de ter deslocado o De La Cruz para a criatividade mais adiante? E foi certo, até porque nas redes sociais foi o assunto mais debatido. Aquele sistema de jogo implantado pelo Filipe Luís, que não deu certo contra o Internacional e novamente não deu certo com o Deportivo Táchira, está na hora de ser repensado. Nós ficamos com um vão enorme dentro de campo e com jogadores que não têm a capacidade de criação. Que fique claro isso. Os que estavam ali, talvez o maior articulado seria o De La Cruz, que pouco subiu, que pouco ajudou com eficiência nesse processo de transição meio-campo-ataque. Talvez aí estejam os grandes problemas que o Flamengo tenha enfrentado, ele mesmo. Ele estava mais ajudando o Eric Pulgar lá atrás do que propriamente o pessoal na frente, né? Exatamente isso. Acaba que ficamos com -1, sem contar o -2, que foi o Michael, -3, que foi o Everton Cebolinha, -4, que foi o Luiz Araújo, principalmente no primeiro tempo, né? Ai, ai, ai. Bom, galera, e seguindo com as notícias, o foco do Flamengo agora está na partida contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. E para essa partida temos boas novidades aí, galera.
O médico do Flamengo, Luiz Augusto Macedo, conversou ontem com o Fla-zoeiro após a partida contra o Táchira e garantiu alguns retornos aí para Filipe Luiz. E atualizou também sobre Pedro e Danilo. Ele disse o seguinte: o Pedro já está integrado ao elenco. Agora depende da comissão técnica colocá-lo em campo. O Danilo continua em recuperação e reabilitação, mas pode ser reintegrado ao elenco na semana que vem. Os demais atletas, Arrascaeta, Gerson, Gonçalo Plata e Wesley, se encontram com a gente em Salvador para serem integrados ao grupo para o jogo contra o Vitória. Essa sim é uma excelente notícia, né? Maravilhosas notícias, e espero que o Arrascaeta dessa vez retorne 100%, que não seja somente um jogo, aí vamos ver o Arrascaeta novamente só em maio, aí judia da gente, né, amigos? Bom, eu tô louca pra ver o nosso time completo, inteiro ali, ó, e 100% pra competir em todas essas competições aí. Faz uma falta muito grande, muitas vezes você, sem dúvida nenhuma, fica pensando, pô, a gente tem um time tão maravilhoso, cadê esses caras que a gente nunca consegue contar com eles? É complicado, né, galera? Fico meio frustrado, de verdade. Realmente. E ainda batendo na tecla do próximo jogo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, que vai ser na Bahia contra o Vitória, os ingressos que foram dispensados à torcida do Flamengo não deu pro cheiro. Mal foi colocado para vender, já se esgotou rapidamente, mesmo com aquele problema de valor sendo cobrado. Vocês conhecem a nossa torcida, né? Deixou, vai para cima mesmo e compra, não tem jeito. Portanto, senhor Filipe Luiz e nossos jogadores rubro-negros, teremos todo o amparo da nossa galera incentivando e empurrando em busca desses próximos 3 pontos. Para cima deles, Flamengo. Para cima deles, Flamengo. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Eu sei que já tá fora até do vídeo, poucos vão ver isso, mas galera, a gente tá muito feliz pelos 3 pontos e pela liderança do Grupo C, tá? A gente só quer ver o Flamengo mais imbuído na missão. Bater, bater e bater no adversário. Ponto. Amigos e amigas. Tchau, tchau.